Olá pessoal, mais uma aula de biologia começando. Na aula de hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto de biologia molecular e biotecnologia. Hoje nossa ênfase, nosso foco é na engenharia genética. O que é a engenharia genética? A engenharia genética pode ser definida como um conjunto de técnicas que permitem identificar, manipular e multiplicar genes de organismos vivos. Com isso, nós podemos mapear o sequenciamento do genoma de diversas espécies, inclusive da nossa, clonar seres vivos, desenvolver terapias gênicas e produzir organismos geneticamente modificados, entre outras coisas mais. Isso tudo foi possível graças à descoberta de endonucleases de restrição, ou enzimas de restrição, que são enzimas bacterianas capazes de cortar sequências específicas do DNA. Por essa razão, elas são conhecidas como tesouras moleculares. Depois de cortados, eu posso separar os fragmentos por uma técnica conhecida como eletroforese, que consiste numa cuba onde é colocado um gel e o material que nós temos é distribuído nesse gel e esse gel é submetido a uma corrente elétrica. Então, materiais mais leves, né, e com cargas opostas tendem a correr mais no gel, materiais mais pesados tendem a ir mais devagar no gel e eu consigo separar dessa forma as minhas amostras, né, os meus fragmentos de DNA. Outra possibilidade a possibilidade que isso gera é o que nós chamamos de DNA recombinante. O DNA recombinante ele é formado pela combinação de duas sequências de DNA de diferentes fontes. Então, por exemplo, eu tenho um gene de interesse na célula humana, no DNA humano. Eu pesquiso, né, isolo esse gene e eu, utilizando uma enzima de restrição, posso cortar esse DNA exatamente no ponto que eu quero. Mesma coisa eu faço com uma bactéria. As bactérias elas têm um DNA extra chamado DNA plasmidial ou plasmídio, vamos falar dele mais adiante. E eu posso, utilizando enzimas de restrição, cortar esse plasmídio e inserir, né, o meu gene de interesse nesse plasmídio bacteriano. Esse plasmídio ele é adicionado à bactéria, à célula bacteriana, e as células bacterianas que conseguem incorporar esse plasmídio passam a produzir a minha substância de interesse. Por exemplo, a gente consegue fazer isso com a insulina humana ou com o hormônio do crescimento humano. Isso possibilita que um diabético hoje receba, né, e use uma insulina igual a que ele produziria, uma insulina humana. No começo dos tratamentos de diabetes, a insulina mais próxima da humana era a insulina de porco. E ainda assim havia algumas pessoas que não se adaptavam a essa insulina. Então hoje a gente pode utilizar a insulina humana graças à tecnologia do DNA recombinante. Então, como eu falei, as bactérias elas têm um DNA cromossômico, né, que a gente chama, e elas podem ter um DNA extra, que é um DNA plasmidial. Esse plasmídio, ele pode conferir à bactéria várias coisas, inclusive resistência a um determinado tipo de antibiótico. Então, nós podemos utilizar o plasmídio bacteriano para poder, né, fazer a tecnologia do DNA recombinante. Então, nesse caso aqui, que a imagem está destacando, eu quero só mostrar para vocês que eu tenho, né, que nós temos aqui a possibilidade, a bactéria tem a possibilidade de duplicar esse plasmídio e transferir para uma outra bactéria, num processo conhecido como conjugação bacteriana, que é um processo de recombinação do material genético bacteriano. Uma técnica muito importante também é a PCR. Agora, por conta da Covid-19, vocês devem estar ouvindo falar muito de PCR como um exame de identificação para Covid. Na verdade, a PCR significa reação em cadeia da polimerase, já é uma técnica, uma tecnologia conhecida nos laboratórios de biologia molecular, porque ela permite amplificar um DNA, uma pequena amostra de DNA. Então, isso é possível graças a uma enzima chamada Taq polimerase, que é uma enzima encontrada em uma bactéria extremófila.
O que é uma bactéria extremófila? É uma bactéria que vive em uma condição em que outros seres vivos não conseguem sobreviver. No caso da bactéria que possui a TAC polimerase, que é a enzima, que é a termos aquáticos, ela é uma bactéria termófila, ela gosta, né, ela vive muito bem em altas temperaturas, submetida a altas temperaturas. Então, no processo de PCR, o que nós fazemos? Nós colocamos a amostra de DNA que nós temos, nós colocamos primers de replicação, nucleotídeos, a enzima TAC polimerase, e nós submetemos isso a ciclos de elevação da temperatura. À medida que a temperatura se eleva, essa enzima ela lê o DNA e copia o mesmo pedaço de DNA várias e várias vezes. Com isso, nós amplificamos o DNA. Daí o nome, né? Reação em cadeia da polimerase, porque é a enzima que trabalha nesse processo. Com isso, eu consigo transformar uma amostra muito pequena numa amostra maior, o que possibilita, por exemplo, que eu identifique um criminoso em potencial, um assassino, ou até mesmo um pai que queira saber da paternidade do filho. Resultados, né, dessa tecnologia toda que nós chamamos de biotecnologia. Organismos geneticamente modificados ou um organismo transgênico. Você certamente já viu esse triângulo amarelo com esse T, com essa letra T em preto, em alguma embalagem de um produto que você consuma no seu dia a dia. Isso indica que aquele produto ele tem algum componente que foi geneticamente modificado. A nossa soja hoje é transgênica, boa parte do milho que nós consumimos é transgênico, né? Então, isso faz com que salgadinhos de milho, a própria maisena, né? O amido de milho, o fubá que a gente compra, normalmente trazem essa identificação na embalagem. Há um projeto de lei para retirar ou para desobrigar a identificação. Isso é muito ruim, porque a gente passa a não ter conhecimento real daquilo que a gente está consumindo, né? E é importante que a gente saiba aquilo que a gente está consumindo e possa ter a escolha de consumi-la ou não. Então, aqui no exemplo, eu estou mostrando para vocês, nessa imagem aqui, eu trago para vocês uma planta que recebeu um gene, né, de resistência a um determinado herbicida. Então, essa planta recebe esse gene e a nova planta que vai ser gerada, né, que no final do processo, ela é resistente ao herbicida, né, ao pesticida que estaria sendo utilizado na sua produção. Outro resultado é a clonagem. A palavra clonagem significa broto. Ela vem do grego clon, que significa broto. Clonar é ter um broto. Na verdade, esse processo é um processo natural que nós já observamos em fungos, como vocês podem ver nessa imagem aqui do lado, né? São leveduras que se reproduzem assexuadamente por brotamento, que nada mais é do que uma clonagem natural. Mas o processo artificial, a gente produz cópias idênticas, no natural também, obviamente, né? Mas no processo artificial são produzidas cópias idênticas de uma matriz, tá? A clonagem ela pode ser reprodutiva ou terapêutica. Em 1996, o primeiro animal clonado com sucesso no mundo foi noticiado e foi a ovelha Dolly. Como é que a ovelha Dolly foi feita? Foi retirada uma célula somática, uma célula completa, com carga genética completa de uma ovelha, de uma determinada raça, que é essa que vocês estão vendo aqui. E essa célula foi retirada da glândula mamária e dessa célula foi retirado o núcleo. Pegamos o óvulo de uma ovelha de uma outra raça, retiramos o núcleo, descartamos o núcleo e fusionamos o núcleo dessa célula no óvulo, tá? Então, nós passamos a ter agora um óvulo com um núcleo 2N, com um núcleo com a carga completa de cromossomos. Esse núcleo, esse óvulo, foi então estimulado a se dividir, né? Começou a se dividir para formar o embrião.
e esse embrião foi implantado numa terceira ovelha de uma raça diferente, tá? Ela foi gerada e nasceu o seu filhote, ok? E o filhote era geneticamente idêntico à primeira mãe, com DNA mitocondrial da segunda, tá? Da ovelha que doou o óvulo, ok? Lembrando que o DNA mitocondrial é uma herança de origem materna, porque está presente no óvulo, certo? Então, nós temos aqui a ovelha Dolly, né? A foto da Dolly, esse filhote aqui, com a sua matriz, com a sua mãe, né? O indivíduo que foi usado como matriz, tá? Então, na clonagem reprodutiva, eu tenho por objetivo produzir um indivíduo completo. Depois da Dolly, a Dolly ela morreu precocemente, né? Teve um envelhecimento precoce. Mas depois da Dolly, muitos outros animais foram clonados. Inclusive no Brasil nós temos a Embrapa, que faz a nossa empresa brasileira, né, de pesquisas da agricultura e pecuária, e ela clona, né, tem processos de clonagem de diversos animais, de bezerros, enfim. Então, a Dolly não foi o único processo, né, o único animal clonado com sucesso no mundo, tá? Outros animais também são clonados até hoje. A clonagem terapêutica, e aqui talvez esteja o ponto mais polêmico, né, do ponto de vista ético, é uma clonagem em que eu não quero produzir um indivíduo completo, tá? Eu quero utilizar as células do embrião que eu obtive para diferenciar em outras células de medula óssea, células nervosas, né, neurônios, células cardíacas, qualquer tipo de célula. E aí, eu tenho... Por que eu falei que aqui pode ser um ponto de problemas éticos? Não que a clonagem reprodutiva não tenha, claro que tem também. Mas aqui a gente tem questões políticas envolvidas, né, muitas das vezes. Então, por exemplo, eu vou ao centro de reprodução humana e eu faço uma inseminação artificial, né, porque eu não consigo engravidar, eu faço uma inseminação artificial e eu guardo alguns embriões. Esses embriões eles ficam guardados por lei nesses laboratórios, nesses institutos, por até 5 anos. Depois de 5 anos, eles são descartados se a pessoa não quiser usá-los. E aí há sempre uma tentativa de que esses embriões eles sejam usados para pesquisa em clonagem terapêutica e não descartados. Mas as questões éticas e as discussões políticas e religiosas acabam muitas das vezes embarreirando, até muitas das vezes por desconhecimento, por ignorância dos processos, elas acabam embarreirando o desenvolvimento desse tipo de pesquisa. A biologia forense, certamente vocês já viram e já ouviram falar, né, muito dessa questão da identificação da paternidade, da identificação de vítimas e de criminosos, das séries que a gente assiste, como CSI, Bones, entre tantos outros que trabalham com essa linha de investigação policial. A gente tem, então, a utilização desse material como fonte confiável, né, com uma margem de erro muito pequena, muitíssimo pequena, de identificação. E por último, a gente vai falar um pouco sobre o genoma humano, né? O projeto Genoma ele foi iniciado em 1990 e ele tinha a intenção de determinar a sequência dos nucleotídeos dos 22 cromossomos autossômicos e do cromossomo X e do cromossomo Y. Inicialmente, fez-se uma previsão de que se levaria mais de 10 anos para que esse processo todo fosse concluído. Ele foi concluído antes do tempo, né, esperado, e foi publicado ao mesmo tempo nas duas revistas científicas mais importantes, na Science e na Nature. E alguns resultados desse projeto estão descritos aqui. Nós temos 40% do DNA semelhante a de vermes nematóides, como as lombrigas, 60% do nosso DNA é semelhante ao das drosófilas, que são as mosquinhas de fruta, 90% do nosso DNA é semelhante ao de camundongos,
camundongos, 99% do nosso DNA é semelhante ao de chimpanzés. Apenas 3% do DNA humano, né, é codificante. O resto, 97%, nós chamamos de DNA lixo. Ou seja, são sequências não codificantes de DNA. E aí você me pergunta, qual é a vantagem de eu ter 97% do meu DNA não codificando nada? Ele aumenta muitíssimo a chance de que as mutações não ocorram nesses 3% que são codificantes, que elas aconteçam fora dos 3% codificantes, né? Isso ajuda na identificação, porque são as sequências polimórficas do DNA, mas ao mesmo tempo impede que a gente tenha muitos problemas relacionados à mutação, tá? Então, na aula de hoje, nós vimos como a biotecnologia, como a engenharia genética, ela é utilizada, né, na prática no nosso dia a dia. Até a próxima aula, nos vemos na semana que vem.